realmente, essas duas palavrinhas aí para você serão novas, né? Android e iOS. E o que são essas duas palavrinhas? Para isso, a gente precisa voltar no tempo. Então a gente vai voltar quando o Steve Jobs lançou o primeiro smartphone. Então, o Steve Jobs, para quem não sabe quem é, né? Ele foi um rapaz visionário, mega visionário, que trouxe, né, o conceito do smartphone. Então foi o Steve Jobs, ele tinha, né, na época, hoje ele já é falecido, né? Mas na época ele tinha, né, ele tinha criado a empresa Apple. Então a Apple é a empresa, né? E ele lançava, né, com a Apple computadores. Computadores é o PC, né? Personal Computer, que eram os computadores que o pessoal podia ter em casa, né? Então a Apple, ela conseguiu, né, lançar os computadores. E aí foi lá em 2000 e... deixa eu até ver aqui, ó, quando foi lançado, né? Foi lançado em 2007, tá? Foi lançado em 2007 o o iPhone 1. Então a Apple, que é a empresa, criou o produto, o celular iPhone. E dentro do iPhone, que era a grande revolução, era o que transformava um simples celular em um smartphone. Para quem não sabe, fone é como se fosse celular. O smart é uma palavra em inglês que significa inteligente, esperto. Então, o smartphone é um celular, um telefone inteligente. Então, a Apple, a empresa Apple, criou o produto, o celular, né, que ela chamou de iPhone, e dentro do iPhone, que causou a grande revolução do mundo, né, o mundo moderno, veio o sistema que tinha dentro do celular, que era o iOS, tá? Então foi o Steve Jobs que lançou, né, que mudou esse paradigma, que lançou o smartphone, o celular, como a gente conhece. Só que o que acontece, né? Foi em 2000 e... deixa eu pegar aqui, o Android... foi em 2007 também... foi em 2007 também que foi criado, né, o Android. Em paralelo, né, lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, os empresários, né, as fintechs, as grandes mentes da tecnologia, né, elas conversavam. Então tinha ali por trás um ambiente perfeito para explodir essa tecnologia. E em 2007 e lançado em 2008 veio o Android. Só que vamos lá. Eu falei aqui que a Apple é a empresa. Eu falei que o iPhone é o produto. E eu falei que o iOS era o sistema. Ok? Então vamos lá. O que o Android é? O Android é uma empresa. O Android é um produto que você compra, né, físico. Ou o Android é um sistema? O que vocês acham que é? O Android é um sistema. Eu posso até trocar o nome aqui, ó. Eu posso dizer que o iOS é um programa. E o Android é também um programa. Um programa criado, primeiramente, no computador e transformado ele para celular, tá? Então, o iOS e o Android são programas, tá? Agora eu preciso que vocês fiquem comigo, tá? Porque isso aqui, gente, é o seguinte, vai dar uma complicadinha, tá? Eu já tô avisando aqui antes, vai dar uma complicadinha, mas depois vai facilitar de um jeito que você nunca imaginou. Então, primeiro vai dar uma dificultada, não se preocupe, porque eu vou falar aqui algumas palavras que podem parecer um pouco complicadas, mas eu vou explicar essas palavras. Então você tem que ter paciência e muita atenção no que eu vou falar. Ó, se você está aí assistindo minha aula e está passando aí Jornal Nacional ou alguma coisa na televisão, desliga a televisão,
Foca somente no que eu vou falar agora, porque vai ser muito importante. Isso que eu vou te falar agora, muita gente cobra e cobra caro para poder ensinar, tá? Então, eu estou ensinando aqui de graça para você. Eu poderia muito bem pegar essa aula minha, empacotar ela e vender ela aí por uns R$100 fácil. Mas não, eu estou entregando ela aqui de graça para você. Por isso que você deve prestar muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Esquece aqui a empresa, esquece o produto. Agora a gente vai falar, né, do programa, né? O que é o Android, exatamente? O Android, como eu disse, é um programa. E onde que vai esse programa? O programa que vai dentro do celular. Da mesma forma que o iOS é o programa que vai dentro do produto, que é o iPhone, então o iOS ele vai dentro do iPhone. O Android ele vai dentro do celular, como a gente conhece hoje, né? Então o celular é o produto. O Android ele vai dentro do celular. Bruno, qual celular? Ele vai dentro de outras marcas, né? O iPhone é aquele celular da maçãzinha, né? Que geralmente é muito mais caro aí quando você vai comprar. Agora, quais os celulares que vêm com Android? São todos os outros. Se não é iPhone, então 99% de certeza de ser um Android. Então é o Android, né, o responsável, né, o programa que está dentro de todos os celulares. Se você tem celular da Motorola, da Samsung, da Asus, da LG, vamos lá, outra, da Xiaomi, provavelmente devo ter falado. Enfim, se você pegar as marcas de celulares, Sony, se não me engano, vai com Android também, quase certeza. Então, as marcas de celulares, né, várias outras marcas, utilizam o mesmo programa. Olha só que interessante. Então, a Apple é a empresa que criou o produto iPhone, que é o smartphone deles, que criou o programa iOS. Então, o iOS é o sistema, é o programa único para os iPhones. E os iPhones, quem vende, né, a empresa que vende o iPhone é a Apple. Agora, com o celular Android é diferente essa dinâmica. Por quê? Porque a empresa Samsung, por exemplo, ela tem as marcas de celulares. Então, por exemplo, o meu celular é da Samsung. Então, ela tem o Galaxy A71. O meu é o Galaxy A71, que tem Android. Então, Samsung é a marca, Galaxy A71 é o produto, que é o modelo, né, do celular, e o Android é o sistema, ou programa, tá? Que vem dentro do celular da Samsung. Da mesma forma, a Motorola. Então, a Motorola é a empresa. Por exemplo, qual que era o modelo que eu tinha? Eu esqueci o celular que eu tinha da Motorola, foi a versão 1. O Moto G. O Moto G, né, independente, 10, 8, 7, tanto faz, é o produto. E o sistema é o Android. É o sistema ou programa, né? Então, quando a gente fala de Samsung, ou melhor, quando a gente fala de Android, a gente tem várias marcas. Quando a gente fala de iOS, ela tem somente uma marca, que é a Apple, tá? E vem somente no iPhone. Bruno, as suas aulas são sobre o que exatamente? Eu aqui nas minhas aulas, eu ensino exclusivamente e unicamente sobre o Android. Se você tem um iOS, o sistema, né, o celular iOS, ele é completamente diferente de um celular Android. Então eu decidi, por ser tão diferente, eu decidi focar o que eu ensino unicamente e exclusivamente em Android. Então vamos lá. Eu não disse que o Android era um programa? Eu não disse que o Android era um programa? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre exatamente o Android. Se o Android
é um programa? Ele foi criado por quem? Então, ele foi criado por alguma empresa. Qual empresa que criou o Android? Né? Foi o Google. Então, o Google que criou o Android. Da mesma forma, né? Como eu tinha dito aqui, ó, que a Apple criou o iPhone, que criou o iOS, quem criou o Google, né? Quem criou o Android foi o Google, tá? Só para deixar essa informação aqui vinculada ao que eu já tinha dito aqui sobre os celulares, tá bom? Então, quando a gente fala de Android, o Android é um programa criado por uma empresa diferente da empresa que vende os celulares com esse sistema. Então, a Motorola vende um celular com o Android. E o Android não foi criado pela Motorola, foi criado pelo Google. Da mesma forma a Samsung. A Samsung criou, né, fabricou o seu produto Galaxy A71. Mas ela utiliza o sistema Android que não é dela, que é do Google. Agora, de forma contrária, né, a mesma empresa Apple que criou o iPhone, que criou o iOS. Tá? Então essa é uma diferença entre celulares iPhone e outros celulares que são smartphones tradicionais, tá?